Нет, какая мобилизация? 14 horas e 50 minutos, horário de Moscou. Engarrafamento antes da fronteira russa em direção à Geórgia. A Rússia está silenciosamente se rendendo em seus próprios portões de fronteira. Neste momento, há uma maré humana se estendendo por quilômetros nas passagens de fronteira em todo o país. Carros, caminhões e milhares de pessoas que pegaram suas bagagens e pegaram a estrada. Do lado russo da fronteira, os veículos estão se movendo apenas alguns metros por hora. As filas se estendem até onde a vista alcança. Agora, enquanto Putin perde o controle do país, a sociedade russa já não acredita que esta guerra possa ser vencida, e o fato de que 146 milhões de pessoas estão praticamente certas de que uma nova mobilização seguirá à eleição desencadeou outra onda de fuga da Geórgia para o Cazaquistão e da Bielorrússia para a Arménia. E isto não é um tráfico de fronteira comum, isto é um êxodo. Passagens só de ida estão sendo compradas, perfis em redes sociais estão sendo discretamente deletados e jovens estão deixando o país. Com quem falamos, não há mobilização para eles. Isso nem é discutido, temos uma operação especial, não temos uma guerra, está tudo normal. E um império com um dos maiores exércitos do mundo está, neste exato momento, perdendo seu próprio povo nas passagens de fronteira. Mas este êxodo tem muitas faces. Por um lado, um jovem comum que abandona seu carro e corre para a fronteira de bicicleta. Por outro, um milionário que transfere sua fortuna para o Golfo via criptomoeda e embarca em seu jato particular. Por um lado, o medo da mobilização. Cruzar 2 fronteiras em 1 hora. Não temos mobilização. E as portas do mundo começando a se fechar para os russos. As filas que você vê na tela, representando o êxodo de quase 60 mil russos nos últimos dias, servem como uma espécie de laboratório para medir a legitimidade de um regime. Afinal, a demanda diária de 20 mil pessoas para cruzar a fronteira, um número que até o serviço de alfândega russo foi forçado a reconhecer como um recorde, causou um colapso completo no sistema na fronteira. Havia pessoas esperando por horas, às vezes até dias, nessas filas. Alguns já tinham deixado seus carros para trás, carregando suas malas enquanto caminhavam em direção à fronteira. Outros estavam lutando em bicicletas ou scooters apenas para cobrir esses últimos quilômetros. O que deixaram para trás não eram coisas pequenas, casas, empregos, famílias, uma vida inteira. Um pai partiu na frente, deixando sua esposa e filho para trás, na esperança de trazê-los para se juntarem a ele o mais rápido possível. Para essas pessoas, a questão já não era mais de conforto, mas de correr contra o tempo. Todos tinham um único medo em suas mentes. E se as fronteiras fechassem uma manhã? E algumas pessoas na fronteira disseram às câmeras: não estamos aqui pela mobilização, estamos aqui por outros motivos. Mas havia uma coisa que era indiscutível: essas filas eram reais, aquela enxurrada de pessoas era real. E essa cena não se limitou a apenas uma travessia de fronteira. Quase ao mesmo tempo, formaram-se filas na fronteira do Cazaquistão. A demanda por aluguel de imóveis em Yerevan, a capital da Arménia, disparou da noite para o dia, com alguns agentes imobiliários comparando diretamente a situação a 2022. Todos são motoristas TMP. Dizem que não há permissão para seguir. Estamos parados aqui. Mas por trás dessa imagem está uma verdade muito mais sombria, esperando por Putin. Bielorrússia, Sérvia, Cazaquistão. Um êxodo em massa começou simultaneamente por muitas fronteiras, todas indo na mesma direção, para fora. Um país estava se esvaziando silenciosamente, e essas pessoas não eram apenas uma multidão aleatória. A grande maioria era jovem, especialmente homens em idade militar. Entre eles, havia jovens que ainda não tinham 18 anos, assim como mães buscando proteger seus filhos ou maridos. Há uma matemática implacável por trás deste êxodo de pânico. O que está levando as pessoas às estradas não é uma ordem emitida, mas a sombra iminente de uma nova mobilização esperada imediatamente após as eleições de setembro. De qualquer forma, outro dia recebi uma convocação para o escritório de recrutamento militar. Bastante inesperadamente, completamente do nada, chega esse tipo de carta de felicidade, que diz que se eu não comparecer na data marcada, estarei sujeito a uma série de restrições bastante desagradáveis. Uma dessas restrições, pelo que entendi, já está em vigor. Estou proibido de viajar. Muito esperto, claro. Fontes de inteligência são bastante claras. Assim que as eleições terminarem, espera-se que uma nova leva de entre 300 mil e 500 mil soldados seja enviada para as linhas de frente. Embora o Kremlin tenha negado isso, chamando-o de boato, o medo não é algo que possa ser dissipado por declarações oficiais.
quando se tornaram guerras do povo. Neste momento, temos cerca de metade das pessoas participando nesta guerra. Metade está envolvida, enquanto a outra metade está dormindo. Parece que há uma espécie de reserva ativa andando por aí. Você pode ir aos estanques do Patriarca e ver essa reserva ativa. A propósito, ou ligar a TV. Eles também estão preparando uma reserva ativa lá que ainda não acordou, não foi despertada. Então, uma parte da população já está morrendo, ajudando, participando desta guerra, enquanto a segunda parte não está. Isso ocorre porque o público não quer reviver o trauma daquela primeira mobilização em 2022, que ficou gravada em suas memórias como apocalíptica. Além disso, o regime já digitalizou sua infraestrutura de mobilização. Sistemas estão em vigor e prontos para restringir instantaneamente a saída do país daqueles convocados para o serviço militar. É por isso que as buscas por mobilização e sair do país nos motores de busca atingiram o nível mais alto em 2 anos. Isso é uma loucura. Recebi uma convocação para o alistamento hoje. Tenho 38 anos. Hoje abri o Gozuslugi, verifiquei minhas notificações, abri e lá estava. Por favor, compareça ao escritório de alistamento militar até tal data. Se você não comparecer, enfrentará sanções como proibição de ações de registro, suspensão da sua carteira de motorista, proibições de viagem e assim por diante. Hoje acho que tenho cerca de 6 dias restantes para ir ao escritório de alistamento. Vou anexar a intimação para você dar uma olhada. Agora, a principal questão é, por que isso é necessário? Quem precisa disso? E talvez alguém já tenha recebido uma convocação como esta. Por favor, compartilhe o que me espera a seguir. As pessoas não estão mais olhando para o futuro de seu país, mas sim para a segurança de suas próprias famílias e estão desesperadamente buscando um plano de contingência, ou seja, uma saída que possam usar se necessário. E esta segunda onda tem uma diferença amarga daquela primeira êxodo em 2022. As pessoas não estão mais procurando refúgio temporário. Elas estão buscando um país onde possam se estabelecer permanentemente, declarando "não há futuro aqui". Verkhnilars, uma passagem estreita de mão única encravada entre as montanhas do Cáucaso. E em poucos dias, essa passagem mais uma vez se tornou um símbolo de um êxodo. De acordo com dados divulgados pelo Serviço Federal de Alfândega da Rússia, mais de 19 mil pessoas atravessaram este posto de controle diariamente nos dias 15 e 16 de agosto. No dia 18 de agosto, o número ultrapassou 20 mil. O serviço observou que isso excedeu significativamente os números dos mesmos períodos em anos anteriores. Os veículos estavam se movendo a passo de tartaruga no lado russo da fronteira. Os tempos de espera se estendiam por horas e em alguns lugares eram muito mais longos. No entanto, desde então, muitos países endureceram suas regras de visto para russos. Em outras palavras, aqueles que querem fugir estão correndo contra o tempo para aproveitar uma janela de oportunidade cada vez mais estreita. Enquanto, por um lado, as pessoas estão correndo para a fronteira com passagens só de ida, por outro, o governo, incapaz de preencher a lacuna nas linhas de frente, está recrutando soldados nas ruas. De fato, relatórios indicam que, em algumas regiões, aqueles detidos estão sendo forçados a assinar contratos de alistamento militar em troca da retirada das acusações. É precisamente por isso que as pessoas não estão esperando uma ordem, porque uma vez que uma sociedade experimentou um medo, ela age antes que esse medo atinja uma segunda vez. E a Rússia já havia experimentado esse medo uma vez e da forma mais dura possível em 2022. Transformar esta guerra em uma guerra popular, por um lado, isso realmente criaria as condições para a vitória, mas ao mesmo tempo exigirá uma transformação muito séria do Estado. Uma decisão precisa ser tomada sobre isso, assim como nosso presidente decidiu reconhecer a Crimeia, e depois como ele decidiu lançar a Operação Militar Especial. Agora, mais uma vez, é necessária uma nova decisão. É difícil, é muito difícil cruzar essa linha entre uma guerra de Estado e uma guerra popular. Em Penza, Kamenka e Kuznetsk, a polícia, a Rosgvardia e os oficiais do escritório de recrutamento militar estão realizando batidas em massa. Homens estão sendo arrancados das ruas, amontoados em caminhonetes e apresentados com um contrato do Ministério da Defesa no escritório de recrutamento. Eles fizeram isso voluntariamente. Deixem-nos ir, vigaristas. Vocês desgraçados os forçaram. Vocês os forçaram, seus completos idiotas. Os russos estão abandonando o exército e o novo plano de mobilização de Putin está provocando um tumulto antes mesmo de ser anunciado. As portas dos centros de registro russos há muito estão envoltas em profundo silêncio.
As pessoas agora estão abertamente relutantes em ir para a linha de frente. Veja, imagens vazadas nas redes sociais mostram Putin desesperadamente procurando soldados. Em Penza, Kamenka e Kuznetsk, a polícia, a Rosgvardia e os oficiais do escritório de recrutamento militar estão realizando batidas em massa. Homens estão sendo arrancados das ruas, enfiados em caminhonetes e apresentados com um contrato do Ministério da Defesa no escritório de recrutamento. Com que justificativa você os está levando? Por que você os fez descer do ônibus e os levou embora? E a solução provisória que o Kremlin encontrou está levando as pessoas à raiva e à rebelião. Em um vídeo amplamente compartilhado, uma mulher relata o que aconteceu com seu marido. A polícia parou seu marido bêbado na estrada, levou-o para a delegacia e colocou alguns papéis na frente dele. Ele pensou que era apenas um protocolo, mas eles lhe deram um contrato. Meu marido nunca teria concordado com isso porque temos uma família em casa. Temos 4 filhos. O homem pensou que era apenas um relatório de rotina. O que fizeram ele assinar foi um contrato de guerra. Nas palavras da mulher, seu marido nunca teria concordado com isso. Outro post resume a situação em uma única frase. Homens armados estão entrando nos locais de trabalho e declarando civis como soldados, sem consentimento, sem escolha. Ignore a política por tempo suficiente e um dia a política baterá à sua porta em uniforme. Cale a boca e comporte-se com dignidade. Por que estão todos gritando? Eu digo, vocês são todos militares. Todos os brinquedos acabaram. Vocês são todos militares. E arrastar civis russos comuns para fora de seus carros ou locais de trabalho e recrutá-los para o exército não é suficiente para salvar a guerra de Putin, e a rebelião do povo russo contra as novas ondas de mobilização desencadeou algo mais que encurralará Putin. Rybar, o maior canal militar russo no Telegram, com milhões de seguidores, admitiu abertamente a retirada em Zaporizhzhia em 19 de abril. A Ucrânia está pressionando com superioridade de drones, e os ganhos que conquistamos com sangue ao longo dos anos estão se desfazendo. Esta frase não veio de um jornal de oposição, veio da voz não oficial do Kremlin. E isso não foi apenas uma fissura, foi o início de um colapso. Outras vozes começaram a fluir pela fissura que Rybar abriu. Yevgeny Goldman, outro blogueiro Z popular, explodiu em uma gravação de vídeo quase histérico. Estamos tentando alcançar como tartarugas, mas eles estão nos ultrapassando como guepardos. Temos problemas até o pescoço. As palavras vindas de alguém que apoiou a política de guerra do Kremlin com o maior fervor durante anos já não cheiravam a vitória. Mas a confissão verdadeiramente devastadora veio de outro blogueiro. E essa confissão não questionou apenas Zaporizhzhia, questionou toda a guerra. Mesmo que declaremos mobilização total, não podemos quebrar a resistência da Ucrânia porque eles estão lutando com tecnologia que não conseguimos igualar. Ele não está dizendo, se enviarmos mais soldados, resolveremos isso. Ele está dizendo abertamente, não podemos fechar a lacuna tecnológica. Esta é uma confissão de que o problema da Rússia não é numérico, mas estrutural. Então, esses clipes dispersos são realmente partes de um quadro muito maior? A resposta veio de uma das testemunhas mais autorizadas que existe. Denis Kapustin, fundador e comandante do Corpo de Voluntários Russos, emitiu um aviso aberto ao povo russo em uma entrevista ao canal 24 e resumiu a trajetória da guerra em uma única frase. Nos últimos meses, as perdas da Rússia na frente superaram o número de soldados que pode mobilizar. Na leitura de Kapustin, o significado é claro. O modelo de soldado contratado está esgotado. Em qualquer outro país, esse quadro seria motivo suficiente para a liderança considerar encerrar a guerra. Putin, no entanto, acredita que tudo pode ser consertado enquanto a guerra continuar, o que deixa exatamente uma solução e todos sabem qual é. Se as pessoas não forem à guerra por dinheiro, elas serão mobilizadas. É por isso que, nas palavras de Kapustin, a sociedade russa está agora vivendo na expectativa de uma catástrofe iminente. Uma nova onda de mobilização total, que também atingirá as grandes cidades, está à porta. E segundo a avaliação de muitos especialistas, essa onda pode ser declarada neste outono, logo após as eleições para a Duma estatal. O regime de Putin não pode dizer que o método antigo não funcionou porque a legitimidade interna depende da narrativa contínua de vitória. Mas notícias da frente não sobem porque o oficial que as leva arrisca sua própria carreira. Terceiro, o mais perturbador. O custo humano é gratuito para o Kremlin. Segundo o CSIS, os soldados que morrem não são filhos das elites de Moscou. Eles vêm do extremo norte, extremo leste e das prisões. Suas mortes não se tornam eventos midiáticos. Uma doutrina só muda quando seu custo incomoda quem a paga.
Os que pagam estão no campo, não na mesa de decisões. As guerras não são decididas por generais, mas por soldados rasos, e o soldado raso russo na frente da Ucrânia não pode carregar esse fardo. A crítica não ficou confinada às redes sociais. Ela se espalhou para instituições estatais oficiais e conselhos regionais. Grigory Yeremeyev, um deputado de 69 anos da Duma de Samara, tomou a palavra com rara coragem e disse: Somos conjuntamente responsáveis com Putin pelo fracasso da operação militar especial. Ele não quer parar a agressão porque não quer entrar para a história como um presidente derrotado. O microfone de Yeremeyev foi cortado em segundos, mas aquelas palavras já tinham sido gravadas, rompendo o silêncio no salão. Na verdade, as raízes dessas explosões ousadas são muito mais profundas e têm uma natureza estrutural. A faísca para essa coragem foi acesa meses atrás em São Petersburgo, cidade natal de Putin, no Conselho Municipal de Smolninskoye. Este conselho local foi além da mera crítica política para quebrar o maior tabu da Rússia. Ao submeter uma petição oficial à Duma estatal, eles exigiram que Putin fosse removido do cargo sob acusações de traição devido à guerra na Ucrânia. Além disso, esses membros do conselho não recorreram a slogans emocionais ao fazê-lo. Eles apresentaram 4 argumentos fundamentais baseados na própria constituição do regime. Esses argumentos foram a destruição das forças armadas, uma catástrofe demográfica, colapso econômico e derrota estratégica. Eles sabiam que a Duma não colocaria Putin em julgamento. O objetivo deles era acender uma tocha na escuridão, e eles conseguiram. A crítica de políticos e autoridades locais é perigosa para o sistema. No entanto, uma confissão vinda do topo das Forças Armadas revela que os pilares fundamentais do sistema estão rachando. A elite militar da Rússia quebrou o silêncio. O coronel-general Vladimir Chirkin, um dos militares mais experientes da Rússia, apareceu na rádio RBC e fez uma confissão histórica. Para ser honesto, não vou criticar ninguém. A Rússia mais uma vez não estava pronta para a guerra. Houve uma subestimação do inimigo e uma superestimação das suas tropas. A Rússia perdeu a guerra na Ucrânia muito antes de ser perdida no campo de batalha. Perdeu internamente, antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. Putin e seus comandantes assumiram que o povo ucraniano os receberia como libertadores e que Kiev cairia em poucos dias. Mas esse não foi o resultado. No entanto, a Rússia já havia perdido na Ucrânia antes mesmo de começar. Estava condenada ao fracasso desde o primeiro dia, porque o plano de vitória do Kremlin não se baseava em uma estratégia, mas em uma mentira colossal. Mesmo antes da guerra começar, a personificação do exército russo, o general aposentado Leonid Ivashov, percebeu isso e pediu a renúncia de Putin. Dezenas de membros do Conselho Municipal em grandes cidades como Moscou e São Petersburgo também viram isso e pediram a renúncia do líder russo. O céu pacífico com o qual o veterano de Stalingrado, Pavel Petrovich Vinokurov, sonhava agora está repleto de mísseis ucranianos. Diante desse quadro, até os mais leais já não permanecem em silêncio. Recebemos uma lição séria e cruel. E eu daria uma avaliação insatisfatória à nossa comunidade de inteligência da Rússia. Essas palavras foram confissões de Vladimir Chirkin, ex-comandante das forças terrestres e uma das figuras militares mais experientes da Rússia. Ele desafiou as expectativas otimistas de Putin em relação à guerra na Ucrânia. Na verdade, o caso foi expresso pela liderança do país. Eu diria informações falsas de que 70% da população da Ucrânia são a nosso favor e 30% são contra. Aconteceu exatamente o contrário. 30% a nosso favor e 70% contra. O coronel-general aposentado expôs as falhas fatais fundamentais na estratégia militar da Rússia, uma por uma. Ele afirmou que a Rússia foi pega despreparada para a guerra, assim como havia sido em guerras de séculos passados. No cerne da crítica de Churkin está o fracasso dos serviços de inteligência russos, particularmente o FSB. De acordo com Churkin, o exército russo foi vítima da síndrome de Tbilisi, ou seja, intoxicados pela vitória fácil na Guerra da Geórgia em 2008, acreditaram que poderiam tomar a Ucrânia em 3 dias. Olhe para esta imagem. Enquanto contos de fadas de que tudo estava indo conforme o plano eram contados nos salões dourados do Kremlin, esta era a realidade no terreno. Olhe para mim, eu me sinto mal. Eu não tenho uma mão ali. Por exemplo, você tem outra mão. Digamos que não há uma perna, mas você tem outra perna.
Crianças pequenas estão perdendo suas pernas, braços e futuros por causa das mentiras desses generais. E não são apenas as linhas de frente. O interior da Rússia também está em chamas. Turistas fugindo das praias da Crimeia. Ruas mergulhadas na escuridão em Moscou. Refinarias estão em chamas. A água foi cortada. Belgorod e Kursk foram ocupadas e há mais de 1 milhão de baixas. E Churkin não é o único a falar abertamente. Este é o general Leonid Ivashov. Ele não é um dissidente liberal, ele é o próprio sistema. Um verdadeiro nacionalista russo, um patriota. E este homem desmontou a narrativa do Império de 2024 anos de Putin com uma única declaração, um único diagnóstico amargo. Derrota estratégica. Na verdade, esse diagnóstico foi como uma lição de um general russo experiente, dizendo a Putin onde recuar. Foi talvez um segundo chamado velado para renúncia, e esse homem já havia feito uma declaração semanas antes da invasão começar, pedindo a renúncia de Putin. Então, por que um falcão como Ivashov, que faz parte do sistema, agora jogaria o legado de seu comandante em chefe no fogo? Porque Ivashov viu a dura verdade que Putin se recusa a ver, a verdade que a máquina de propaganda tenta esconder. Agora, este vai ser um tópico controverso, e eu não me importo se o YouTube não o promover. Vou expor a verdade de qualquer maneira. Tópicos controversos como este acabam sendo suprimidos pelo algoritmo, exceto quando você força o algoritmo a promovê-lo clicando no botão de curtir. Obrigado. Essa verdade é que o exército russo não é mais um exército, mas uma estrutura que está se consumindo por dentro. Uma estrutura podre. E outra verdade que Ivashov viu foi a mentira do general Valery Gerasimov. O chefe do Estado-Maior-Geral russo mentiu para o próprio Vladimir Putin, abertamente e de forma comprovada, sobre a frente de Pokrovsk para salvar seu cargo. Enquanto Putin pinta um retrato de um exército profissional, patriótico e heróico na televisão estatal, ex-oficiais de Estado-Maior, como Ivashov, veem como este exército está passando por um desastre de disciplina internamente, como está moralmente falido. O primeiro sinal dessa falência é o colapso completo da autoridade. Essas imagens não são propaganda ucraniana. Esta é uma evidência vazada pelas próprias fontes russas do que aconteceu a um soldado do 25º Exército de Armas Combinadas da Rússia, 67ª Divisão, 36º Regimento. Este soldado recusou-se a participar em uma operação insensata de moedor de carne. Ele tornou-se um refusenik. Então, o que seus próprios comandantes fizeram com ele? Eles o acorrentaram a uma árvore por 3 dias, deixando-o com fome e sede. No outro extremo dessa ruptura está a própria frente. O que realmente abala o regime não é apenas que novos soldados não podem ser encontrados, é que os soldados que já estão lá não veem mais razão para estar ali. Um soldado russo, ordenado a recolher os panfletos de rendição que a Ucrânia havia lançado antes que seus camaradas pudessem vê-los, olha para a câmera e fala: O nosso comando está em cima. Ele nos enviou para coletar estes panfletos. É assim que estamos lutando. O nosso comando está em cima. E as nossas tarefas estão em cima nesta vida. Não há nada de bom aqui, e não há razão para estar aqui. De um lado, um Estado que não consegue encontrar pessoas para lutar. Do outro, um exército que não consegue encontrar uma razão para lutar. 2 extremos do mesmo colapso. Então, qual é o preço político de tudo isso? A resposta do cientista político Abbas Galiamov é fria como gelo. Segundo sua leitura, todos se lembram que uma mobilização já aconteceu. E todos instantaneamente entendem que uma nova onda irá exatamente para onde a última foi, para a mesma morte. A notícia de que a Rússia luta com carne de canhão é meio que de conhecimento comum. Bem, ou seja, depois disso, as autoridades serão absolutamente ilegítimas, absolutamente, simplesmente odiadas. Nem é este o exagero de algum dissidente distante. O jornalista russo Dmitry Borisenkov está abertamente pedindo diante das câmaras a renúncia de Putin e da Duma estatal. Na sua opinião, este é um caminho que repetidamente levou a conflitos civis horríveis. Se as autoridades atuais não quiserem levar o país a um conflito civil sangrento, então devem encontrar a coragem para renunciar. é a única maneira restante de evitar uma guerra civil e o colapso da Rússia. Então, aqui está o quadro diante de nós. Um regime que não consegue recrutar seus soldados com dinheiro começou a tirá-los das ruas e, ao fazer exatamente isso, está acendendo um pavio que não conseguirá apagar. Como esse pavio chegou aqui em primeiro lugar? Vamos começar olhando para um escritório de recrutamento militar em uma cidade rural comum na Sibéria.
Grandes cartazes de propaganda refletindo a grandeza do exército penduram nas paredes. Esta imagem de isolamento se repete não apenas nesta cidade, mas em milhares de assentamentos que se estendem desde os Montes Urais até as fronteiras ocidentais. Os relatórios de vitória brilhantes apresentados pela mídia oficial do Estado perdem sua credibilidade diante da fria realidade criada pelos caixões lacrados que retornam das linhas de frente para as aldeias. Esta situação destrói a ilusão de vitória militar nas mentes da população civil, construindo um muro silencioso, mas poderoso, de resistência civil. A sociedade está vivenciando diretamente o pesado tributo da guerra através da ausência de seus próprios parentes, vizinhos e amigos. E agora chegamos a um ponto muito importante. Para os russos que fogem, seu destino já não é mais um paraíso. Desde aqueles primeiros dias confusos de 2022, a atmosfera nos países vizinhos tornou-se muito mais dura, e o exemplo mais visível é a Geórgia. Hoje há mensagens de grafite nas ruas de Tbilisi dizendo: russos vão para casa. Alguns bares até introduziram uma espécie de sistema de visto na entrada, perguntando: você condena a guerra e Putin? Pesquisas também confirmam esse sentimento. Em pesquisas realizadas em vários momentos, a grande maioria dos georgianos pediu que vistos fossem exigidos dos cidadãos russos, e até mesmo por restrições à sua entrada no país, à sua capacidade de comprar propriedades e de iniciar negócios. Uma razão é econômica. O aumento na demanda fez os aluguéis dispararem em cidades como Tbilisi e Batumi, criando uma crise no custo de vida para a população local. Mas a principal razão é muito mais profunda e está enraizada na história. Desde a guerra de 2008, a Rússia ocupou efetivamente cerca de 20% do território da Geórgia, e é exatamente aqui que uma preocupação geopolítica entra em jogo. Alguns analistas e cidadãos georgianos estão abertamente perguntando: será que essas dezenas de milhares de russos que chegam hoje como refugiados podem se tornar um cavalo de Troia para o Kremlin amanhã? Afinal, a Rússia tem uma tática bem conhecida. Primeiro estabelece uma população e influência em uma região. Depois intervém sob o pretexto de proteger nossos próprios cidadãos lá. Era um país onde 1/5 do seu território já está sob ocupação. Isso não é um medo abstrato. É um pesadelo muito real. Mas é essencial manter o equilíbrio aqui porque esta não é uma história unilateral. De acordo com a esmagadora maioria dos observadores, quase todas essas pessoas que fogem da Rússia são contra a guerra e contra Putin. Muitos estão lá precisamente porque fugiram desse regime. Portanto, vê-los como uma quinta coluna é um enquadramento tão controverso quanto aceitá-los cegamente. Além disso, o próprio governo da Geórgia está adotando uma posição diametralmente oposta a essas reações, uma que está bastante próxima da Rússia, o que significa que a indignação pública nas ruas não está alinhada com a política do governo. É por isso que esta não é uma questão simples, é uma questão de equilíbrio delicado, e aguardamos respeitosamente seus comentários. Você acha que isso é uma preocupação legítima de segurança ou um preconceito direcionado a pessoas inocentes? Até agora, descrevemos o êxodo de pessoas comuns, mas há outro lado muito mais silencioso e muito mais rico nesta história. Afinal, não são apenas os jovens em idade militar que estão deixando a Rússia. O segmento mais rico do país e seu dinheiro também está saindo. E eles não estão esperando na fila em Verkhny Lars. Estão partindo em jatos particulares por voos diretos. O destino é, em grande parte, um lugar, Dubai. Desde o início da guerra, os Emirados Árabes Unidos se recusaram a aplicar sanções ocidentais, oferecendo vistos fáceis e imposto de renda zero. Como resultado, tornou-se o maior refúgio seguro do mundo para a elite russa. Hoje, os russos são um dos maiores grupos estrangeiros em Dubai. Eles praticamente dispararam a demanda por imóveis na cidade e centenas de milhares de russos se estabeleceram aqui. Mas o que é realmente crítico é como o dinheiro está sendo movimentado. Uma parte significativa dessas vendas e aluguéis é realizada diretamente via criptomoeda, porque cripto é a maneira mais fácil de contornar tanto as sanções quanto o sistema bancário internacional, do qual a Rússia foi excluída. Em outras palavras, bilhões de dólares em riqueza estão saindo do país sem aparecer no papel. E em 2026, há outro medo acelerando essa saída, a apreensão de bens dentro do país. Promotores russos recuperaram recentemente ativos no valor de 4 trilhões de rublos, aproximadamente 51 bilhões e meio de dólares para o Estado, de gigantes agrícolas a minas de ouro e até mesmo o aeroporto Domodedovo de Moscou.
Muitas figuras importantes do mundo dos negócios perderam uma parte de sua riqueza. É por isso que até os ricos que não estão diretamente na lista de sanções estão pensando, pode ser a minha vez amanhã, e estão movendo seu dinheiro, não mais para Londres ou Paris, mas para Dubai, Turquia e o Golfo. E aqui está outro contraste. Enquanto um refugiado russo comum enfrenta essa recepção fria na Geórgia, um milionário russo encontra uma cidade que o recebe de braços abertos em Dubai. Afinal, lá não se trata de política, mas de dinheiro. E quando o dinheiro fala, as portas se abrem amplamente. É precisamente assim que a visão do mundo sobre os russos se divide em duas. As portas estão abertas para aqueles com dinheiro e lentamente se fechando para os refugiados. Agora, adicione a esse medo o colapso da vida cotidiana. É quando o quadro completo emerge, pois durante esses mesmos dias, a Rússia estava lutando com uma grave escassez de combustível. E como você pode ver na tela, os postos de gasolina russos se transformaram em verdadeiros campos de batalha. Tanto que, em algumas regiões, a gasolina estava disponível em apenas 28% das estações. O racionamento estava em vigor na grande maioria das regiões, e os preços estavam ultrapassando 100 rublos por litro em alguns lugares. E o desespero era tão grande que uma nova indústria surgiu na Rússia: viagens de reabastecimento de combustível. E agora eles estão pegando nossos caras na fronteira para garantir que nada seja contrabandeado. Foi isso que esse amigo acabou sendo. Para um estranho, parece uma confusão comum na alfândega. Qual outra alternativa temos à gasolina em um país de gasolina? Cavalos? Acho que sim. As pessoas estavam carregando seus carros em caminhões e enviando-os para a vizinha Bielorrússia, enchendo os tanques lá e depois trazendo-os de volta. Só pense, cidadãos de um dos maiores produtores de petróleo do mundo estavam enviando seus carros para o outro lado da fronteira apenas para encher um tanque de gasolina. Mas o gargalo mais impressionante estava na fronteira com o Cazaquistão, onde duas filas separadas se formaram ao mesmo tempo. A primeira fila consistia de motoristas em busca de combustível barato. Com a gasolina tão cara na Rússia, os russos nas regiões fronteiriças iam em massa ao Cazaquistão em busca de combustível barato, um fenômeno apelidado de turismo de combustível. Serviço devido ao problema da gasolina e chamamos de tour de reabastecimento. Pensamos em como evitar engarrafamentos nos postos de gasolina na Rússia e criamos este truque. Reunimos os carros em Moscou, carregamos em um transportador de carros e dirigimos até a Bielorrússia, ou mais precisamente até o posto de gasolina mais próximo em Minsk. O tempo de viagem é de cerca de 10 horas. Lá enchemos os tanques e também colocamos um galão no porta-malas de cada carro. Levará apenas cerca de 15 minutos por carro, e voltamos para mais 10 horas. Em cerca de um dia, você terá seu carro com gasolina, mas pelo menos não precisa desperdiçar seu próprio tempo esperando na fila. Em resposta, o Cazaquistão estabeleceu 59 postos de controle policial perto de suas passagens de fronteira para proteger seu próprio mercado. Começou a revistar cada veículo um por um em busca de tanques de combustível escondidos e limitou os veículos de países vizinhos a cruzarem a fronteira apenas uma vez por dia. E essas imagens na tela mostram essa segunda fila, o principal gargalo. De acordo com os motoristas, os tempos de espera nas passagens da fronteira Zetsi-Sagarshin e Teopli-Shegan, que conectam as regiões de Aktyubinsk e oeste do Cazaquistão à região de Orenburg, na Rússia, chegaram a até um dia inteiro. O que é impressionante é a assimetria desse congestionamento. Enquanto motoristas indo do Cazaquistão para a Rússia esperavam 12 e, em alguns lugares, até 24 horas, o tráfego na direção oposta, ou seja, saindo da Rússia, estava quase sem impedimentos, muitas vezes levando apenas algumas horas. De acordo com os motoristas, a razão para isso é o ritmo extremamente lento de trabalho dos guardas de fronteira e oficiais de alfândega russos. Na verdade, alguns veículos nem sequer foram autorizados a entrar na área de inspeção por horas, mesmo estando vazios. E há uma dimensão muito mais estratégica nesse gargalo. A fronteira do Cazaquistão é uma das principais artérias que abastecem a indústria da Rússia, com bens que vão de drones a eletrônicos e de máquinas a peças de reposição, todos vindos da China. À medida que o Cazaquistão começou a inspecionar produtos de uso dual, que podem ser usados tanto no setor militar quanto no civil, de forma muito mais rigorosa, para cumprir mais estritamente as sanções ocidentais, o número de caminhões esperando na fronteira chegou aos milhares. Alguns veículos permaneceram na fila por dias, até semanas, e empresas russas relataram perdas que somam milhões de dólares. Em outras palavras, esta fronteira, que antes era uma porta dos fundos para contornar sanções, agora está lentamente se fechando. Em resumo, enquanto as pessoas estavam presas em Verkhny Lars, tanto motoristas em busca de combustível, quanto caminhões transportando mercadorias chinesas estavam presos na fronteira do Cazaquistão.
As artérias invisíveis que mantêm um país à tona, a saber, energia, transporte, comércio e segurança, começaram a entupir simultaneamente. E agora vamos nos voltar para o verdadeiro custo deste êxodo para a Rússia, um custo que não aparece em nenhuma estatística oficial. Pois aqueles que estão partindo não são apenas pessoas aleatórias. Segundo observações, uma parte significativa dos que estão saindo são indivíduos educados, urbanos, jovens e qualificados. Em outras palavras, o próprio segmento da sociedade que moldará o futuro de um país. Afinal, a verdadeira riqueza de um país não está nas suas reservas subterrâneas de petróleo ou nos tanques do seu arsenal. A verdadeira riqueza de um país está em seu povo, seus engenheiros, médicos, professores, empreendedores e as mentes jovens que moldarão seu futuro. De fato, durante o êxodo de 2022, as passagens de avião esgotaram dias antes e as tarifas só de ida para Istambul, Yerevan e Tbilisi dispararam para milhares de dólares. A maioria dos que deixavam o país eram jovens urbanos educados. Hoje, o cenário é semelhante. Os pedidos por projetos que oferecem aconselhamento sobre imigração estão se multiplicando a cada dia, e as pessoas não estão mais buscando uma fuga temporária por algumas semanas, mas sim um país onde possam se estabelecer permanentemente. Os destinos mais populares continuam os mesmos: Geórgia, Armênia e Sérvia. Em outras palavras, isso não é uma medida temporária tomada por pânico. É a decisão de um segmento da sociedade de construir seu futuro em outro lugar. E agora, essas mesmas mentes estão saindo silenciosamente pelas passagens de fronteira pela segunda vez. Um império pode um dia recuperar os territórios que perdeu no campo de batalha, mas trazer de volta essas mentes que partiram, essa juventude, é muito mais difícil.